Fala, gente, esse aqui é um vídeo bem mais descontraído, bem simplesinho. A gente vai direto e reto resolver equações cúbicas. Anteriormente eu achava que era realmente difícil estar resolvendo esse tipo de equação, mas aí depois de ver um vídeo ou outro no YouTube, percebi que realmente é bastante fácil. Então, bora lá! Mas antes de resolver realmente a equação cúbica de fato, né, ela completa, a gente precisa primeiro ver duas ferramentas importantes, ou pelo menos dois conceitos importantes. Vamos supor aqui que eu tenho uma função y igual a f de x. Talvez essa função f de x seja x ao cubo mais 1. E aqui temos o gráfico dela. Se a gente pegar o valor de x e subtrair dele algum outro valor, essa função vai se deslocar. E no caso, se a gente estiver subtraindo o valor positivo aqui, a gente vai deslocar para a direita. Então aqui, y igual a f de x menos 1, você vai ver que é o mesmo gráfico, só que deslocado para a direita. No caso aqui, a equação então seria x menos 1 ao cubo mais 1. Então, esse é um conceito muito importante, importante de forma geral, mas que a gente vai estar aplicando de uma maneira mais específica depois. Outra coisa que é preciso ter em mente é uma das maneiras, pelo menos, de resolver equações de segundo grau, que talvez você tenha aprendido no ensino médio. A gente geralmente só aprendeu a fórmula de Bhaskara, só isso. Muitas vezes nem sequer aprendeu a dedução da fórmula de Bhaskara, mas aqui eu vou apresentar o cerne da coisa, né? Que basicamente consiste em completar quadrados, é o processo que a gente chama, né? Então vamos supor que eu tenho essa equação bem simples, que é x ao quadrado mais 2x igual a 3, né? Se você quisesse colocar da maneira normal, seria x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Mas desse formato vai ser mais interessante e você vai ver por quê. Olha só, veja o que acontece se eu somar mais um dos dois lados, ou seja, eu ainda estou tendo a igualdade, eu só somei mais um dos dois lados. O que está do lado esquerdo do sinal de igualdade pode ser convertido em x mais 1 ao quadrado. Se você realmente fizer o produto notável, você vai ver isso. Mas como que eu sabia que eu precisava adicionar mais 1 para poder obter esse quadrado perfeito aqui? É simplesmente por comparação. Se você observar a fórmula aqui, de x mais k ao quadrado, você vai ver que eu tenho x ao quadrado mais 2kx mais k ao quadrado. Então aqui eu tenho x ao quadrado, na minha equação original eu já tinha um x ao quadrado. Aqui eu vou ter 2kx, aqui eu tinha 2x. Então eu preciso ter alguma coisa multiplicando 2x. E se aqui era só 2x, essa coisa só poderia ser o número 1. Então k é igual a 1. Ou seja, eu só tenho que somar 1 ao quadrado, que é 1 dos dois lados, para eu poder fatorar aqui, digamos assim, nessa expressão de um quadrado perfeito. E ao fazer isso, vai ser muito mais fácil. Aqui, do lado direito, eu somei o mais 1, 3 mais 1, 4. E depois disso, é só eu tirar a raiz. Só eu tirar a raiz, então do lado direito vai ficar mais ou menos 2. E passo 1 para o outro lado, subtraindo. E eu vou ter que x é igual a menos 1 mais ou menos 2. Então, uma parte muito importante de resolver equações é estar fazendo esse tipo de fatoração. Eu estar colocando nesse formato de x mais alguma coisa ao quadrado. E é uma ferramenta muito importante que a gente vai estar usando daqui a pouquinho, também conhecido como agora. Nesse caso, a gente não vai estar resolvendo equações cúbicas inteiras ainda, a gente ainda precisa desenvolver uma ferramenta importante, que é resolver isso que a gente chama de equações cúbicas reduzidas. São equações cúbicas que não têm o termo de x ao quadrado. Então, a forma geral delas é x ao cubo mais px mais q igual a 0. Nós podemos estar fazendo a mesma coisa que fizemos na equação de segundo grau. Eu vou estar passando o termo constante para o outro lado, então vai ficar igual a menos q. E a gente vai tentar fazer uma fatoração, colocar num cubo perfeito, digamos assim, da mesma maneira que a gente fez com a equação de segundo grau. Se a gente olhar a fórmula de x mais z, mais algum z ao cubo, a gente vai ver que vai ser igual a x ao cubo, mais 3x ao quadrado z, mais 3x z ao quadrado, mais z ao cubo. Talvez você pudesse tentar fatorar de alguma maneira, comparando aqui que a gente tem um termo de x ao cubo, x ao quadrado, x e um termo constante. Talvez você quisesse usar isso para resolver equações cúbicas gerais, mas a verdade é que não vai funcionar para todos os casos, só para alguns casos. E eu vou deixar para você, meu caro ouvinte, determinar por que este é o caso. Eu posso até deixar um pouco na descrição depois, mas vale o exercício.
É possível ver, então, que essa equação ela também pode ser escrita dessa maneira aqui. X ao cubo mais 3xz vezes x mais z ao cubo. E olha só, aqui eu tenho x ao cubo, aqui na equação original eu tenho x ao cubo. Aqui na minha equação original eu tenho um termo com x multiplicando algum p, e aqui eu tenho um x multiplicando um 3z vezes x mais z. Isso nos leva a crer, então, que p é igual a 3z vezes x mais z. Vamos ver o que vai resultar disso. Se a gente continuar, então, e acrescentando z ao cubo dos dois lados, logo a gente vai poder fatorar nessa expressão de x mais z ao cubo. Por definição, se a gente definir p sendo igual a 3z vezes x mais z, a gente vai poder fazer isso. Então, olha como que vai ficar essa expressão. Vai ficar x mais z, tudo ao cubo, sendo igual a z ao cubo menos q. E olha só que coisa interessante. Aqui a gente tem x mais z. Se a gente pegar essa expressão em roxo aqui que a gente deduziu, basicamente, por comparação, a gente vai ver que p sobre 3z vai ser igual a x mais z. Então, eu posso substituir esse x mais z aqui. E eu vou ter p ao cubo sobre 27z ao cubo, sendo igual a z ao cubo menos q. Que é extremamente interessante, porque agora, se a gente multiplicar dos dois lados por esse denominador 27z ao cubo, né, que seria basicamente fazer um MMC, a gente vai ver que isso aqui nada mais é, passando o p ao cubo para o outro lado, uma equação de segundo grau para z ao cubo. Então, usando Bhaskara aqui normal, resolvendo a equação de segundo grau normal como a gente sempre faz, a gente vai ver que z ao cubo vai ser igual a essa expressão aqui. Bem, a gente pode simplificar isso dividido em cima e embaixo por 27, nós vamos ter essa expressão, e depois a gente pode tirar a raiz cúbica e descobrir o valor de z. Então, a gente descobriu o que a gente queria para estar resolvendo a equação. Eu vou estar falando melhor um pouquinho dessa solução de z, porque a raiz cúbica normal que a gente está acostumado não é a única solução. Mas eu vou entrar em mais detalhes depois, que vai ser importante para descobrir todas as soluções da equação cúbica, né? Que são 3. Então, nós temos aqui que se a gente pegar a expressão roxa que a gente havia descoberto, que se a gente pegar esse z e passar para o outro lado subtraindo, a gente vai ter isolado x, que era justamente o que a gente queria, descobrir o valor de x na equação. X vai ser igual a p sobre 3z menos z. E a gente acabou de descobrir z e o p já era um valor dado, já era o valor da equação. Então, a gente acabou de literalmente descobrir como se resolve equações cúbicas reduzidas. Isso vai ser extremamente importante para descobrir as equações cúbicas gerais, no todo. E, então, bora lá! Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Aqui nós temos uma equação cúbica geral, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. E eu vou fazer o seguinte, eu quero ver como que vai ficar a minha equação se eu deslocar um pouquinho ela. Então, eu vou estar pegando o valor de x e subtraindo ele a algum valor k. Perceba que agora essa aqui é uma nova equação, porque eu desloquei a função. Mas isso vai ser interessante, a análise que isso vai trazer para a gente. Se a gente expandir isso aqui, que vai virar realmente um terror, vai ficar um negócio enorme, mas de toda maneira vai ajudar muita gente. Olha só, se a gente distribuir também mais ainda e juntar os valores de x ao cubo, x ao quadrado, x e os constantes, se a gente agrupar esses termos da maneira com que está aqui, a gente vai ter essa expressão aqui. E olha só, o coeficiente que está com x ao quadrado é esse menos 3ak mais b. Então, percebe-se que esse valor de k que a gente está subtraindo do x vai interferir nos valores dos coeficientes. E se a gente alterar esse valor de k de tal maneira que esse coeficiente como um todo vire zero? Por que isso seria interessante? Porque esse termo vai zerar e esse termo que está com x ao quadrado vai sumir. E, no fim das contas, se esse termo sumir, a gente vai ter uma equação cúbica reduzida, que a gente já descobriu como deduzir nos passos anteriores, como resolver nos passos anteriores. Então, vamos ver. Qual que precisa ser o valor de k para que esse termo seja zero? Vamos ver. Isso aqui tem que ser igual a zero, então a gente logo deduz que k é b sobre 3a. Então, olha só, vamos ver como que vai ficar se a gente inserir k igual a b sobre 3a na equação. A gente vai ter isso aqui, essa equação cúbica reduzida, que então a gente já sabe resolver. Isso aqui,
Praticamente a partir daí, você poderia até resolver por si mesmo. Eu vou apenas deduzir a parte mais matemática da coisa, os cálculos mesmo, né? Então, colocando a nossa equação cúbica reduzida neste formato aqui, a gente tem que primeiro dividir por a dos dois lados e vamos ter a equação desta maneira. Em seguida, a gente vai ter que P vai ter o valor de menos b ao quadrado sobre 3a ao quadrado mais c sobre a, que vai ser isso aqui, e, portanto, x vai ser igual a P sobre 3e menos z, como a gente já havia visto anteriormente. Mas é preciso se ver uma coisa. Lembra que a equação foi alterada? Que a gente deslocou a equação quando subtraiu b sobre 3a de x? Então, a gente vai ter que deslocar de volta. Basicamente, a gente vai ter que retornar ao que a gente tinha chegado antes. E quando a gente fizer isso, olha como que vai ficar o valor de x. A gente vai pegar o valor dele e vai subtrair b sobre 3a. A gente vai deslocar de volta pelo valor que ele foi movido. Então, essencialmente, a gente chega à nossa solução da equação cúbica geral. A gente tem que x é igual a p sobre 3e menos e menos b sobre 3a, onde p tem esse valor, z tem esse valor e q tem este valor aqui. Vamos fazer um exemplo agora, então? Nós temos a equação x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Colocando esses valores na equação, a gente vê que p e q têm respectivamente o valor de menos 13 sobre 3 e menos 70 sobre 27. Colocando na equação de z, a gente descobre que z é 5 mais 3i raiz de 3, tudo sobre 6. Inserindo isso no valor de x, a gente logo descobre que tem o valor de menos 3. Então, você pode se perguntar, mas isso é apenas uma solução. Onde estão as outras? E é agora que a gente vai justamente entrar numa parte um pouquinho mais complexa para justamente resolver essa dúvida. Lembra daquela etapa em que a gente pegou z ao cubo e tirou a raiz cúbica? Na verdade, isso daqui não é a única solução. Essa daqui é a que a gente chama de raiz cúbica principal, mas há outras soluções. Por exemplo, se a gente tem z ao cubo igual a 8, a gente logo tende a pensar que z é igual a 2. Mas essas outras duas soluções que eu acabei de colocar na tela também são soluções para isso. Você pode verificar na mão aí, colocando ao cubo e vendo que isso é igual a 8. Então, como que a gente descobre essas outras soluções possíveis? Na escola, talvez você tenha aprendido que o número complexo z pode ser dado por a mais bi, em que a e b são números reais e i o número imaginário. E isso aqui é geralmente dito como sendo a forma retangular dos números complexos. Mas também tem a forma trigonométrica, em que a gente pode representar como sendo r vezes o quê? Cosseno de θ mais i seno de θ. Em que θ é o ângulo que o número complexo faz aqui no plano cartesiano, no plano complexo. E r é a distância dele da origem, né? Que a gente chama de módulo ou a magnitude do número complexo, né? Mas se tem uma coisa que muitas vezes não é vista, é que essa expressão cosseno de θ mais i seno de θ é igual a e elevado a i θ. E é aquele número de Euler, 2.718281828. Isso aqui é extremamente importante porque a forma exponencial nos ajuda muito, em muitos sentidos, em muitos casos. E é o que a gente vai estar usando agora. Vamos analisar, por exemplo, o número 1. O número 1 pode ser dado como 1, que é o módulo dele, né? Vezes e elevado a i zero, porque o ângulo que ele faz aqui, como você pode até ver, é zero. Mas você deve concordar que se eu adicionar 360 graus nesse ângulo de zero, não vai mudar em nada, não importa quantos 360 graus eu adicione. Então, 360 graus, que é 2π em radianos, né? Eu posso adicionar quantas vezes eu quiser essas voltas. Então, 2πn. Isso aqui sempre vai ser igual a 1. E 1 vezes isso aqui não vai alterar em nada, então 1 é igual a e elevado a i 2πn. Isso aqui vai ser muito importante para estar descobrindo as outras soluções da equação cúbica. Veja, vamos analisar então de forma geral z ao cubo igual a k. Z é uma solução para essa equação. É um número que se elevado ao cubo vai dar igual a k. Veja, se eu tenho que 1 é igual a e elevado a i 2πn, eu posso multiplicar aqui do lado esquerdo por isso, que não vai mudar em nada, porque é o número 1. Não vai alterar na multiplicação. Eu posso, digamos assim, então, fatorar, entre aspas, o expoente, e ficando aqui ao cubo, tudo isso aqui é ao cubo. Você pode até distribuir o expoente aqui, multiplicando aqui, vai ver que vai voltar a mesma coisa. E pronto, nós achamos outras soluções. Nós temos que isso aqui que está dentro do parênteses é um outro número que, se colocado ao cubo, vai ser igual a k. É uma outra solução para essa equação.
Então, você percebe que se eu pegar z e multiplicar por e elevado a i 2/3 de π, n, eu vou ter uma outra solução. Bom, e quais são os valores possíveis desse e elevado a i 2/3 de π, n? Bom, basicamente, a gente pode ver que os valores vão ser e elevado a i 4/3 de π ou e elevado a i 2/3 de π. Conforme a gente vai aumentando o n, vai oscilando entre esses dois valores, além do próprio 1 normal que a gente conhece. E se você usar aquela relação de que e elevado a i θ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ, você pode descobrir que esses dois valores valem meio de -1 menos i raiz de 3 ou meio de -1 mais i raiz de 3. Então aqui nós finalmente temos a solução completa da nossa equação cúbica, bem aqui na nossa frente. Para aqueles que querem os 3 valores possíveis de z, eu vou colocar aqui agora, que são esses aí que eu estou apresentando, e é basicamente isso. Nós descobrimos a solução da equação cúbica. Eu fico grato por aqueles que conseguiram acompanhar até aqui e, de certa forma, foi realmente um processo bastante simples. A gente viu que era realmente só achar estratégias de como poder resolver, deslocando a equação, resolvendo casos mais simples para poder ajudar no caso mais complexo. E matemática sobre isso, sobre achar atalhos e estratégias. E assim eu finalizo com isso.